Isso aí, pessoal, estamos continuando nossas aulas de geografia aqui na unidade 3, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Sou o professor Jefferson e nós estamos aqui na segunda metade do nosso percurso aí com os nossos conteúdos de geografia. Agora estamos na aula 23, pessoal. O objeto de conhecimento se chama os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção. Pessoal, a gente vai continuar falando sobre a questão da produção de riqueza, né? A gente vai continuar falando como é que as indústrias se organizam, como é que a riqueza é organizada, como é que os países se organizam nessa nova divisão internacional do trabalho, que a gente inclusive já conhece, né? E a relevância dos Estados Unidos e da China em todo esse sistema aí que a gente conhece como economia mundial, né? A presença das indústrias, a presença da concentração, da desconcentração industrial. A gente vai ver sobre tudo isso ao longo desta aula. Vamos lá. Muito bem, pessoal, deu 7 da manhã, né? O pessoal tem que acordar, todo mundo tem que chegar cedo, né, para chegar no horário, bater o ponto, para poder chegar aí, ó, poder chegar aqui no trabalho, poder começar a fazer as atividades aí do dia. É um trabalho, né? É uma forma de gerar ali algum tipo de renda, né? E de lucro para o patrão, né? Também tem isso também. Então, cenários como esse, pessoal, é a realidade de muitas pessoas ao longo do mundo todo, né? Então, o fato de uma fábrica estar presente numa cidade, ela é reflexo de uma série de situações que permitiram com que aquelas fábricas estivessem ali e uma pessoa possa chegar todos os dias às 7 da manhã e, se for do primeiro turno, chegar às 7 da manhã, sair lá no final da tarde para realizar um trabalho, realizar um serviço. E para uma fábrica estar presente, para as pessoas estarem trabalhando nessa fábrica todo o santo dia, é uma série de situações jurídicas, políticas, toda uma escolhas dessa própria empresa, né, para poder se firmar naquele local e gerar toda essa mudança na área onde ela está e na vida das pessoas que estão ali, né? Quem está trabalhando numa fábrica como essa aí tem uma rotina aí, né, específica, tem uma vida e tudo mais. O que a gente vai ver nessa aula, pessoal, é como que se distribui essa coisa da produção das coisas, né? Da produção, da presença, de como que o dinheiro vai chegando em determinados lugares, essas decisões que vão sendo tomadas aí na produção de riqueza, né? A gente vai ver, então, começar a verificar. Novamente, na verdade, vocês já sabem disso, por que uma indústria fica num lugar? Por que essa indústria ficou aqui nesse exato lugar, né? Vamos ver nessa primeira tela agora que mostra aí os chamados fatores locacionais. São o quê? São alguns fatores que ajudam, que influenciam a decisão de uma fábrica de se instalar naquele lugar. Olha aí essa imagem, a imagem de uma fábrica, né? Que está presente numa cidade. Essa fábrica, ela está aí e ela está presente por alguns motivos, né? Ela conseguiu autorização, ela conseguiu comprar esse terreno, ou no mínimo alugar, né? Ela conseguiu autorização para funcionar no território brasileiro, né? A Toyota não é brasileira, é uma fábrica japonesa, né? Ela conseguiu autorização para trabalhar no território brasileiro, tá? Às vezes até um incentivo, né, dos governos para estar presente aí lá na cidade, no estado de São Paulo, né? E tem várias pessoas trabalhando aí nessa fábrica. Então, só a presença de um prédio como esse aí, pessoal, ela gera toda uma mudança naquela cidade, nas pessoas que têm que trabalhar ali e, consequentemente, no que é produzido ali. Uma fábrica como essa aí, ela está produzindo, e essas mercadorias que estão sendo produzidas ali, na maioria dos casos é carro, né? Ela vai sendo mandada ou mesmo para o território brasileiro, para ser vendida no Brasil, ou para ser mandada para outros países vizinhos, né? Isso também acontece bastante na indústria automobilística, né? Então, a fábrica está presente no lugar baseado nesses fatores. Uma fábrica ela não vai se instalar no meio do deserto, né? Porque ela precisa de energia elétrica, precisa de acesso fácil a matérias-primas e tem que ter gente, né, para trabalhar e para comprar
as mercadorias que essa fábrica produz. Então é muito mais difícil, não é que é impossível, não é que não pode, é muito mais difícil. É melhor para uma empresa se instalar, colocar o seu prédio em um lugar onde ela tenha uma estrutura, onde tem os fatores locacionais. Na próxima tela a gente vai ver até outro exemplo, né, de outra fábrica automobilística, que é a Volkswagen, presente no território brasileiro. Né? A gente está vendo essa fábrica aí, né, essa empresa bastante conhecida aparecendo, né, na tela de vocês, né, aí na tela de vocês com relação à produção automobilística, né? E ela também está presente, ela já não é mais no outro município de São Paulo, já está em São Bernardo do Campo, que é bastante conhecido também, como uma área bastante industrial, né? Então, esses fatores eles já ajudam a empresa a encontrar local que permita custo baixo de produção e maior lucro. Lembrando sempre, a estratégia de uma empresa para se instalar nesse lugar é devido a vários fatores. E a questão da economia que essa empresa vai ter colocando o prédio dela aqui tá nesse cálculo aí também, né? Uma coisa é você instalar uma empresa numa cidade muito afastada dos grandes centros. Essa empresa vai ter o quê? Ela vai ter muito gasto com transporte, ela vai ter mais gasto, ela pode não ter muito gasto com matéria-prima, pode ser que ela se instalou numa área que tem muita reserva de ferro, por exemplo, que tem muita reserva, se for fábrica de alimento. É uma fábrica que tem acesso à matéria-prima do alimento ali mais fácil. Ela pode economizar com isso, mas ao mesmo tempo ela vai gastar muito com transporte para mandar embora. Né? Já uma fábrica que está dentro de uma cidade, toda estruturada, com avenida, com porto, com aeroporto, com gente para trabalhar, com shopping center, onde o pessoal vai poder comprar essas mercadorias todas, acaba sendo, de certa forma, muito mais fácil, não é? Então é isso que vai entrando nos cálculos das empresas, né? E aí, pessoal, exatamente essas estratégias, esses cálculos que as empresas fazem, como aqueles exemplos que nós vimos ali agora há pouco, é isso que vai fazendo com que as indústrias acabem ficando muito próximas umas das outras, né? É o que a gente chama de concentração industrial. A gente está vendo aí nessa próxima tela uma imagem de um polo industrial que existe no Brasil, que é muito famoso, que é o polo industrial de Manaus, né? A capital do estado do Amazonas, de onde essa aula está sendo transmitida. Então a gente tem uma área industrial no meio da região norte, afastado dos grandes centros urbanos, mas que colaborou, né, com essa chamada dispersão industrial que existiu no território brasileiro, para não ser só em São Paulo, não ficar só concentrado lá em São Paulo, né? A concentração industrial em São Paulo é muito grande, porque lá é mais fácil de ter transporte, de mandar para o Porto de Santos, para mandar para os outros países e etc. Né? Tem muita gente para comprar em São Paulo, né? Uma grande cidade, né? E em Manaus, por que tem tanta fábrica no território de Manaus? Porque há algum tempo atrás houve uma decisão do governo federal, do governo municipal, e eles auxiliam determinadas empresas a entrarem com a sua fábrica aqui. Então, por mais que Manaus seja muito longe de São Paulo, muito longe de Brasília, e muito longe, né, dos grandes centros urbanos do Brasil, essas fábricas elas tiveram uma série de vantagens ali para poder funcionar. Né? Você quer colocar uma fábrica aqui em Manaus? Então a gente vai liberar você de pagar alguns impostos, por exemplo. E aí aquele empresário vai olhar assim, opa, se eu colocar eu vou economizar aqui, né? Então vamos tentar aqui, então já que é nessas condições, né? Vamos colocar. Então, como a gente vai ver novamente na tela, né? Houve a concentração industrial no Brasil durante um bom tempo lá em São Paulo, mas ao longo da história, né? A indústria foi se instalando, as indústrias foram se instalando em outros lugares de maneira mais dispersa. Então tem fábrica no Rio de Janeiro, tem fábrica em Brasília, tem fábrica em Santa Catarina, no Nordeste, né? Na região Norte, né? Embora a gente ainda saiba que se concentra bastante aqui, lá na região Sudeste. Pessoal, ao longo da história da humanidade, né, as fábricas, a gente já deve ter estudado, vocês já devem ter estudado por aí a questão da Revolução Industrial, né? O fato das fábricas substituírem o trabalho manual, artesanal, né? E com isso, as empresas que são donas dessas fábricas, as empresas de eletrônico, automóvel, enfim, empresas de vários tipos, elas acabaram se expandindo. Elas surgem nos países onde elas nasceram, né? Pode ser no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. E elas vão crescendo tanto que elas começam a formar filiais em outros países. E aí por isso que a gente chama essas empresas
de transnacionais. Elas estão presentes tanto no país onde elas nasceram, quanto nos países onde elas estão se formando filiais, né? Então a gente tem ali a área, elas vão procurando novas áreas, onde elas vão ter mão de obra mais barata, onde elas vão ter garantia ali de que vai produzir, de que vai vender, garantia de lucro. Então são tudo decisões estratégicas que as empresas fazem para poderem se instalar nas cidades, né? Então, uma cidade ela acaba se beneficiando de alguma forma com a presença de alguma fábrica, né? E o dono dessa empresa também, de certa forma, acaba se beneficiando, né? Com relação a esse tipo de trabalho que é necessário, né? A indústria ela é muito importante ali para a construção das coisas. A gente vai ver na próxima tela agora, né, o fato das transnacionais, dessas fábricas, elas saírem do país de onde elas estão e elas vão para novas regiões, justamente buscando isso aí que está aparecendo na tela, né? Mão de obra barata, incentivo fiscal. Esse incentivo fiscal é aquilo que a gente falou agora há pouco aqui da Zona Franca de Manaus, né? Onde fica o polo industrial de Manaus. As empresas chegam e deixam de pagar alguns impostos e se instalam, economizam milhões de reais e acabam se instalando aqui. Por isso que tem muita fábrica de empresa transnacional, muitas multinacionais presentes no território aqui na região norte, e não lá em São Paulo, né? Geralmente é só o escritório dessas fábricas ficam lá em São Paulo, mas a fábrica em si é em Manaus porque ela economiza dinheiro com esses... É toda uma jogada estratégica, né, para ter essa distribuição das fábricas em lugares diferentes, né? Então, são alguns fatores que as empresas fazem ali para se instalar em outros lugares. Bom, pessoal, a gente vai ver agora esse mapa, né, que mostra ali a dispersão que a gente está falando da indústria no mundo, né? A gente está falando exatamente dessa situação. Todos esses círculos que aparecem em verde, pessoal, Europa Ocidental, a área aqui de Moscou, né, Rússia, enfim, os Estados Unidos são os polos tradicionais de produção industrial. A Austrália, né, são áreas onde começou a situação da industrialização, né? Japão também aqui, né? São as áreas onde começou essa situação. E depois, pessoal, é que outras áreas do planeta começaram a se industrializar também, né? A gente tem, por exemplo, os países que demoraram um pouco mais para se industrializarem, né? Índia, China e mais recentemente, né? Brasil, Argentina, aqui América Latina de maneira geral e outras áreas ali da África, da Ásia, né? Também foram o Sudeste Asiático, né? Onde ficam os tigres asiáticos, né? São áreas ali onde também foram surgindo novas fábricas. Então, no mapa do mundo, a gente consegue ver que as indústrias elas só estão presentes nos países mais pobres porque as empresas elas se expandiram, saíram do lugar de onde elas estão, né? De onde elas surgiram, boa parte das transnacionais funcionaram dessa forma, e elas foram se expandindo, mandando filial para outros países. Por quê? Qual é a lógica disso, pessoal? Você tem uma fábrica que nasceu num país e ela vai, ela continua existindo nesse país, mas ela manda uma filial, cria uma fábrica em outro país diferente, que a gente chama de filial, né? A sede e a filial. Então a sede vai estar produzindo aqui, gerando trabalho aqui, gerando lucro aqui, mas ela também vai estar gerando emprego lá na filial, vai estar gerando lucro e o lucro vem embora para cá. Então, quando a gente fala de expansão da economia, expansão da indústria e tudo mais, a gente está falando desses interesses de empresas, das pessoas que conseguiram investir em outros países e levar as marcas para outros países. Por isso que hoje em dia a gente reconhece, a gente usa no nosso dia a dia muitas coisas que não são necessariamente do Brasil, não são marcas brasileiras, a gente sabe disso, né? É aquelas marcas de carro que a gente viu agora há pouco, a marca de refrigerante, marca de celular e etc. E várias, né, por aí. Pessoal, a gente vai continuar a ver outra característica, né, das empresas atuais, das indústrias e tudo mais, é esse regime flexível de produção, né? Quando você tem uma empresa que ela não precisa necessariamente ter só aquela fábrica lá na sede produzindo tudo, né? E nem pegar matéria-prima de outros países e trazer lá para ela. E sim, ela faz o quê? Ela descentraliza, ela deixa mais flexível, ela vai produzindo por partes, ou ela direciona um modelo de produto para ir para lá, né? Por exemplo, uma empresa japonesa de automóveis faz o projeto,
produz peças lá na China e na Alemanha e monta o produto final no México, né? Só que o lucro é do Japão. É esse tipo de flexibilidade que certas empresas têm feito. Vamos dar uma olhada nesse exemplo, gente. Esse exemplo é um clássico, né? É o do avião. Um avião é um equipamento que ele é muito grande, né? É um equipamento aí que ele tem uma pujança muito grande na sua produção, tem uma longevidade muito grande e ela tem a participação de vários países. Para vocês terem uma ideia, só essa parte da traseira do avião, a parte da frente do avião, a chamada fuselagem, né? Ela é produzida ali nos Estados Unidos, por exemplo. Mas as outras peças, como é o caso ali das asas, é feita no Japão. O encaixe ali onde fica na parte de trás das asas é feita na Austrália. Tem peças ali que são feitas na Suécia, né? A porta ali das cargas, né? Peças que são produzidas na Inglaterra, né? No Reino Unido, que é o trem de pouso, né? Aquelas rodinhas ali debaixo do avião. E assim sucessivamente. A participação de vários países significa que tem fábricas diferentes, de empresas diferentes, produzindo uma parte desse avião que vai lá para os Estados Unidos. O lucro todo vai para os Estados Unidos, né? Vai sendo montado lá e vai sendo encaminhado para outros países. Então essa que a gente chama de regime flexível. Olha outro exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, que a gente falou ainda agora, do Japão, por exemplo, né? A gente vai dar uma olhada aqui, eu vou dar uma olhada junto com vocês. Um carro. Esse carro, ele foi criado por alguém, o modelo desse carro, né? Nesse exemplo aqui, ele foi criado no Japão. O projeto de carro, o projeto da engenharia, ele é copiado e enviado para outras fábricas em outros países aí. O que os outros países fazem? Eles produzem esses carros nas fábricas e o Japão vende para esses outros países. E o que acontece? Os outros países compram, né? As pessoas dos outros países compram e o lucro vai para onde? Vai para lá, para quem criou esse projeto, né? Para quem criou. É basicamente assim. O Japão não necessariamente, nesse exemplo aqui, né? Não necessariamente produz o carro. Ele produz o projeto, né? E ele manda esse projeto para lá. É assim que o carro funciona. E a outra fábrica nos outros países produz. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo, né? A gente tem aqui o projeto do carro que foi elaborado por um engenheiro, por um designer, né, lá japonês, né? Esse projeto ali é colocado todo em perspectiva ali, né, organizado, né, e tudo mais. E as outras empresas fazem o quê? Montam, né, produzem aquele carro, transformam matéria-prima na mercadoria. E aí sim, produziu, é mandado, né, para os outros países, para os carros serem vendidos, né, naquela marca que todo mundo quer, né, na propaganda e tudo mais. E aí as pessoas vão simplesmente comprar nas concessionárias e esse dinheiro é lá do Japão, né, porque é um projeto japonês de uma empresa japonesa que usou essa rede entre outros países para poder gerar dinheiro. É basicamente assim que funciona, né, essa dinâmica da produção industrial mundial, a dinâmica nas transnacionais. Né? É basicamente assim que funciona. Vamos continuar verificando outras características das empresas mais modernas, as empresas assim que trabalham de maneira mais flexível. Né? Então você tem aí essa situação de que as empresas elas acabam reduzindo os custos de matéria-prima, reduzindo os custos de mão de obra. Uma coisa é você pagar um empregado no Japão, que tem um custo de vida muito alto. Outra coisa é você pagar uma pessoa no Vietnã, que é um país muito mais pobre, é um país que tem, né, outras dificuldades ali, então os salários vão ser menores também. Né? O Brasil, durante muito tempo, entrou nessa categoria, né? Então, mão de obra barata. E também existe, pessoal, dentro das empresas, a chamada terceirização, né? Quando você tem uma empresa e dentro daquela empresa, ela contrata uma segunda empresa para produzir uma coisa para aquela primeira empresa lá, principal. É isso que a gente chama de terceirização. É uma coisa que vai produzir um produto para a população, mas que antes de produzir, ela conta com a participação de uma outra empresa separada para isso. Né? Então tem essa parceria ali com pessoas, parceria com essas outras empresas, para fazer tarefas específicas daquela produção ali em específico. Né? Numa fábrica ali, uma fábrica de moto, por exemplo, a roda daquela moto, ela não é feita naquela fábrica, é feita numa fábrica vizinha, a fábrica termina a produção daquela roda, manda para a fábrica de moto e aí sim a fábrica de moto, ela monta, né, aquele material lá. Né? É basicamente essa lógica que tem funcionado bastante. Né? A terceirização também é muito vinculada, gente, a pessoas que estão
trabalhando numa mesma fábrica, mas que não são contratadas daquela fábrica, né? Também se aplica a esse modelo aí, né? Pessoas que são contratadas, mas elas não são contratadas pela empresa onde ela trabalha, elas são contratadas por uma outra empresa que presta serviço para essa empresa aqui. Terceirização é isso, né? Tanto entre empresas, né, quanto na relação das pessoas que trabalham nessas empresas também, né? E assim a gente tem aí esse planeta todo interligado, todo organizado, né, com relação à produção de lucro. Só que, como a gente viu, o lucro não é necessariamente daquele país que está ali. Ele está dentro ali desse mundo do trabalho, né? Ele está dentro ali desse mundo todo interligado, mas não necessariamente é ele quem cria, os países mais pobres. Não necessariamente os países mais pobres quem criam, quem geram ali a riqueza. A gente vai finalizar essa aula dando 2 exemplos de países que estão cada vez mais, né, se envolvendo em assuntos de vários outros países e expandindo, né, suas riquezas aí devido a essa participação em outros países. Um deles, é claro, é os Estados Unidos, né, o maioral aí, né? Os Estados Unidos, pessoal, a gente sabe muito bem que ele tem uma influência muito grande, cultural, científica, tecnológica, então tem uma importância muito grande. E o dinheiro dos Estados Unidos está presente há muitos anos em vários países do mundo, inclusive no Brasil. O que isso significa? A gente está consumindo coisas dos Estados Unidos bastante até hoje. É aquelas séries da TV, é os filmes, é os artistas, o professor de vocês gosta muito de rock and roll, né? Que não é um ritmo brasileiro. É um ritmo que vem lá do blues dos Estados Unidos e as gravadoras, os artistas ganham dinheiro quando a gente consome esse tipo de música, né? A gente tem também várias outras situações ali que os Estados Unidos estão presentes, né? Marca de automóvel, marca de cartão de crédito, né? Banco e várias outras, refrigerante, alimento, enfim. E a gente vê, inclusive, os Estados Unidos como sendo um polo ali de produção econômica muito grande e até de produção intelectual também, né? A gente vai ver até na próxima tela aí, as universidades dos Estados Unidos são sempre muito bem vistas, né, pelo mundo todo. A Universidade de Stanford, a de Harvard, a de Yale, né, tem ali as pessoas têm um interesse de ir para aquelas áreas ali para conseguir conhecimentos cada vez mais avançados, né, de qualidade. Então faz muito bem para o currículo ter uma universidade dos Estados Unidos no currículo, né? Então tem até hoje, ainda existe esse incentivo muito grande dos Estados Unidos com a qualidade tanto da produção industrial, quanto da intelectual, quanto da econômica, né? Nesse sentido. Então, pessoal, a gente vai ver na próxima tela aí que existiu ao longo ali, atualmente, né, desde o século XX até em tempos atuais, então a gente tem os Estados Unidos levando investimento para outros países e estando presentes em outros países, mas naquela lógica que a gente viu no vídeo ainda agora, né? Você está presente no outro país, produz no outro país, utiliza as matérias-primas de outros países, mas o lucro vai todo para os Estados Unidos. Basicamente assim que funciona. Mas tem outro país que também está indo pelo mesmo caminho e tem competido muito com os Estados Unidos com relação a essa presença no mundo, que é a China, não é? A China também está em pé de guerra no sentido econômico, né? Com os Estados Unidos devido aos investimentos chineses em vários pontos do mundo, essa presença muito grande, onde até mesmo os Estados Unidos não queriam estar presentes, a China começou a fazer ali, expandir o capital. A gente está falando de quê? De empréstimo que a China faz para outros países, de obras que são feitas nos outros países, né? Então a China acabou se tornando uma potência econômica, competindo inclusive com os países chamados desenvolvidos, no caso do Japão, da Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, né? A gente vai ver na próxima tela aí alguns investimentos, né? Compra de estúdios de cinema, compra de fábricas, a presença de indústria de agrotóxicos, hotéis. A gente tem ali algumas marcas de celular hoje em dia, de aparelhos eletrônicos que são muito famosos, né? E que são chineses, né? A gente está vendo aí um movimento muito grande da China com a questão dos carros elétricos, né? Que são ali, que estão cada vez mais presentes. Está sendo observado isso. Então, quando a gente fala de capital chinês no mundo, a gente está falando disso, essas empresas chinesas que estão se expandindo.
e trazendo esses produtos com uma certa qualidade, as pessoas estão querendo comprar e estão querendo utilizar. Então, ao invés de você comprar produto de uma empresa que é original dos Estados Unidos ou de outro país desenvolvido, as pessoas têm observado cada vez mais uma presença de produtos chineses de maneira competitiva, né, no mundo. Sobre a China, essa presença da China aí, eu quero trazer de volta aqui a Cunhantã, não é? Vamos voltar, minha filha. Vamos lá que o Curumim foi embora, né? Então a gente tem que encontrar alguém aqui para ajudar a gente, não é mesmo? A gente estava falando da China aqui em Cunhantã, agora a gente vai continuar vendo sobre esses investimentos da China aí no mundo. Vamos lá, é contigo, Cunhantã. Oi, gente! A China é um país que muita gente sabe pelo menos alguma coisinha, né? Mas, como a gente viu na aula, ela tem várias formas de gerar riquezas em outros países do mundo hoje em dia. Na África, por exemplo, o dinheiro que a China investiu em 2016 foi mais ou menos 50 bilhões de dólares. A China aumentou as relações comerciais com vários países africanos, e isso dá para ver pelas obras de infraestrutura que têm sido feitas nesse continente, tipo pontes, prédios, estradas e várias outras coisas. Em troca, os países africanos contratam empresas chinesas de engenharia para a construção dessas coisas e também oferecem matérias-primas para a China. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, a Etiópia e o Djibouti, junto com seus governos, permitiram que a China inaugurasse uma ferrovia de 750 quilômetros entre Addis Abeba e Djibouti, que são as capitais desses países. Também em Djibouti, a China construiu a sua primeira base naval fora do seu território. Olha esse outro exemplo. Lá no Quênia, a China construiu uma ferrovia que fica entre a capital Nairobi e um porto na cidade de Mombasa. Essa ferrovia ajuda tanto o Quênia quanto a própria China, por causa das matérias-primas que ela compra na África e das exportações que chegam nesse continente. É tudo bem estratégico, na verdade, porque durante muito tempo, essa parte do mundo teve poucos investimentos de outros países, como Estados Unidos e países europeus. Aí a China aproveitou e chegou lá. Boa ideia, né? Tchau, pessoal! Boa ideia, né, Cunhantã? Mas na verdade é tudo uma grande estratégia, né, que a China está fazendo ali para chegar, né, nesses lugares ali, mas muito bons exemplos que você deu. Muito obrigado, hein? Vamos finalizar a aula de hoje vendo esse mapa, né, sobre essa relação entre a China e a África. A gente está observando as relações, por exemplo, da China com o Brasil também têm sido cada vez maiores, é um principal parceiro comercial da China. A China consome muito do Brasil, né? E na África a gente vê claramente isso também, né? Essa parte do sul da África é a área que está mais exportando, né? Mandando coisas lá para a China, né? Enquanto quando a gente fala de importação, a gente está vendo que esses países aqui estão consumindo muitas coisas da China. É aquilo que a gente falou, é uma presença muito grande, também do ponto de vista ali da compra, como também da venda. Então, a gente vê a indústria como sendo muito importante, né, para os negócios chineses, para o negócio dos Estados Unidos, para o mundo todo de maneira geral. Mas a participação dos países aqui, né, essas decisões aqui para a presença de uma indústria nesses lugares aqui, ela vai por todas essas estratégias, né? De como vamos colocar, o que a gente vai colocar e quanto de lucro a gente vai ter, né? É tudo também situações ali estratégicas em busca de lucro dentro do mundo capitalista que a gente vive atualmente, e a indústria faz parte disso.